nós não corremos o risco de até 2014 a população esquecer de tudo que está passando e voltar errado de novo? Eu vou até somar o que ele está perguntando, porque eu me surpreendi com um país que foi considerado até o dia de ontem o país do futebol, abrir mão do futebol de verdade, porque na hora do Brasil e Itália, na Copa das Confederações, o pessoal estava na rua manifestando e eu vi aquilo como um dos maiores avanços. Você pode pensar, nossa, mas o futebol, realmente, porque o futebol estava dentro do brasileiro. O brasileiro não abria mão de nada para assistir um jogo da seleção brasileira. E abriu mão de tudo. Esse era o norte. Por mais que seja supérfluo e ridículo a gente falar isso, ele era o nosso norte. O brasileiro sentava na frente dos bares, das lojas dentro do shopping, passando o jogo de futebol para assistir. E o brasileiro abriu mão disso tudo. Mas a pergunta dele é muito pertinente. Será que em 2014, será que o Brasil não dorme de novo? Não entra no soninho de novo? Olha, eu vou dividir a minha resposta em duas partes. A primeira não é o país inteiro que está saindo das ruas. Então, assim, tem a ver um pouco com a pergunta dele. Quer dizer, vai desaguar em alguma mudança? Então, eu vou responder pelo lado inicial. Claro, claro. O pessoal que recebe Bolsa Família e os operários das indústrias não estão nas passeatas. As pesquisas todas revelam que eles não estão. Significa que eles não estão apoiando? Não. Só que as pesquisas anteriores às manifestações indicavam que essa população, principalmente que recebe Bolsa Família, odeia manifestação de rua. É extremamente ordeiro, não gosta de nada que crie algum tipo de instabilidade, não gosta de sindicato, não gosta de partido. Então, assim, nós temos que esperar um pouquinho para tentar entender como esse público em especial, que é o que vem definindo as eleições desde 2006, está se posicionando. Quer dizer que eles estão contra a manifestação? De maneira alguma. É óbvio que está todo mundo assistindo e deve estar se reposicionando. Só que a gente ainda não sabe como é que está consolidando essa leitura, né? E esse pessoal, eles se comunicam principalmente pelos grupos mais íntimos, mais próximos, família e vizinhos. Sim. É muito interessante, as pesquisas revelam que eles não se comunicam tanto pelo Twitter, né? Bom, então vamos lá. Segundo, e esse pessoal que está saindo na rua? É lógico que pode ser que esvazie o movimento. Agora, cá entre nós, nunca mais eles vão esquecer. Isso já ficou e marcado. Isso vai estar presente na eleição do ano que vem. Se esvaziar sem nenhum retorno, o meu temor é explodir o voto nulo e branco. Ou seja, temor no sentido... Um voto de protesto, você disse? Um voto de protesto, porque se aí todos não levam a nada, e eles que tinham poder não fizeram nada, ou seja, não fique tão preocupado, porque eu acho muito difícil em tão pouco tempo se esquecer. Agora, nós não sabemos ao certo como que vai ser a manifestação da maioria dos brasileiros. Eu acho que deve aumentar nulo e branco, e voto descarregado em quem não tem tanto poder hoje, que a gente chama na política de outsider, quer dizer, alguém que está do lado, assim, meio... Colocando um pouco da minha opinião, 2014, bom, todo mundo sabe, é ano de Copa, é um evento muito maior do que a Copa das Confederações e que envolve uma quantidade muito maior de cidade-sede do que a gente está hoje. É muito próximo os dois acontecimentos. Tanto São Paulo, que não tem a São Paulo, que tem figurado grandes manifestações, também não está como cidade-sede na Copa das Confederações. Você imagina com Itaquerão São Paulo entrar. Então, assim, Corinthians, né? E é muito próximo os eventos Copa do Mundo e eleições. Eu acredito que até se algo não for feito emergencialmente, algo visível, algo palpável, eu acho que em 2014 as manifestações vão ser ainda maiores, será que não, doutor? Eu acho que sim. Assim, há uma probabilidade muito grande, né? Mas é como dizia o Garrincha, né, já que a gente está falando de futebol. A gente tem que combinar com o adversário para dar certo a tática, né? Senão fica só armando o jogo e parece que o outro não vai fazer nada. Então, assim, essa que é interessante, uma análise de nós, sociólogos, cientistas políticos, é que a gente vai ter que acompanhar como que se dá o jogo entre as partes, são várias partes. E, por exemplo, essa reunião de novo das 4 horas hoje da tarde, né, ela é muito importante porque vamos ver como que o lado de lá está se preparando para responder. Acho que não tem muita coisa para falar, mas eles estão tentando se mexer. Até quero falar sobre a mídia agora. A mídia, a gente sabe que mudou um pouco o discurso dela em relação aos manifestantes, às manifestações. Como que a mídia tem influenciado nessa manifestação que tem acontecido, positivamente ou negativamente? Não, eu acho que começou muito bem. Assim, começou dando... havia muito tempo que eu não via uma cobertura, por exemplo, uma cobertura que acabou não exibindo novela. Isso daí, assim, é algo, eu acho, inédito na história da mídia no Brasil. Sim. E tentando realmente fazer aquilo
que é a base de qualquer jornalismo ético, que é dar vazão aos vários lados e tentar ter um pouco de cuidado, não defender uma bandeira e tal. Sim. Nos últimos dias eu comecei a sentir, principalmente de quarta-feira em diante, alguns meios de comunicação tentar defender uma pauta. E assim, declaradamente. E tentar jogar todo o peso na história da corrupção. Olha, deixa as ruas falarem. Sim. Não é hora da gente, principalmente nós mais velhos, eu acho que é hora da gente ter um pouco de humildade. Eu sei que todo mundo está ansioso para mudar o país, aproveitar esse momento, mas não dá para a gente transformar essa manifestação de rua num terceiro turno de eleição, uma campanha antecipada. Tem que segurar um pouco a onda e nada impede a gente sair como cidadão e ir para lá carregar um cartaz. Mas deixa, esse momento é um momento de disputa na rua. Vamos deixar a meninada falar pra gente o que ela acha melhor. Pode ser que saia corrupção mesmo. Sim. Vamos deixar, calma, sem ansiedade. Tem até algumas discussões no próprio Twitter, e a gente vê que o Twitter está refletindo o que aparece na sociedade, porque a PEC 37 o pessoal está abominando, acho que isso é unanimidade, a não ser, dizem que alguns partidos de extrema esquerda meio que apoiariam um pouco a PEC 37. Não apoia a PEC, contra a PEC. Contra a PEC. Todo mundo, 37. Então, contra a PEC 37. Isso fatalmente não vai para frente, não tem condição, porque senão o Congresso cai, a gente sabe disso mesmo. A gente tem outras, que é a corrupção, que seria transformar em crime hediondo. Essa questão de ser corrupto, até há cartazes muito interessantes nas manifestações, e uma delas é, já que estão importando medicina de Cuba e de outros países, porque também uma política sueca, que acho que a Suécia é comprovada, que acho que é a política mais exemplar que tem para todos os países. Eu achei muito interessante essa criatividade, porque realmente a gente precisa aprender muito. Tem pessoas falando sobre essa reforma política que até o Cristóvão Buarque, senador Cristóvão Buarque, defendeu no seu último pronunciamento, se não me engano, na sexta-feira. Ele disse o quê? Que talvez poderia abrir para que pessoas sem partidos apartidárias se candidatassem e as pessoas votassem neles. Também queria que você falasse um pouco sobre isso. Falar também sobre essa suspeita de medo. Porque toda vez que a manifestação vai para a rua, doutor, isso é histórico, as pessoas têm um certo medo de uma certa ditadura voltar, alguns poderes influenciar certo domínio ostensivo sobre a população. Uma delas seria a urna eletrônica, a fraude da urna eletrônica, apesar de que é hiper regulamentado, inspecionado. A gente sabe que o nosso sistema eletrônico é um dos mais confiáveis do mundo, isso é provado, a gente sabe disso. Mas também há essa pergunta, a própria pergunta do Jean, será que a suspeita até mesmo da urna pode ser fraudada? Eu acho que assim, o que nós temos agora sobre a reforma política, eu acho que, em primeiro lugar, existe um site chamado Plataforma dos Movimentos Sociais para a Reforma Política. Você vai entrar, não é só de movimento popular, social, não sei por que nem ele chama assim. Você tem juristas, com o pessoal da USP, Fábio Conde Comparato, muitas entidades, conselhos profissionais. Você vai ver propostas muito interessantes lá. Eu acho que o momento agora é de controle sobre o Estado e sobre os governos. Acho que a proposta do Cristóvão Buarque é excelente. Vou fazer um paralelo. Num movimento sindical europeu, você tem comissão nas empresas, nos locais de trabalho, nas fábricas e tal. E essa comissão, ela é livre. Você escolhe livremente entre os operários que são seus colegas. Os sindicatos lá são ligados às centrais sindicais. Mas a comissão lá de fábrica, lá embaixo, qualquer um pode se candidatar, até quem não é de central sindical. Sabe o que ocorreu quando essa legislação começou a funcionar lá? As centrais sindicais tiveram que parar de ficar fazendo acordo de cúpula e ter que disputar lá, porque senão eles iam ser expulsos da fábrica. Ora, qual é o problema da gente ter candidato avulso? Iria destruir partido? Não. Iria obrigar os partidos a ir lá embaixo para conquistar a gente. Porque esse avulso, teoricamente, seria o da rua. Exatamente. E até mesmo, até antes do senhor terminar, a gente está com a matéria agora no ponto da Ana Flávia, que teve na rua, sabendo desse anseio da população. Então a gente vai assistir essa matéria, o senhor volta comentando então. Ana Flávia que esteve dando esse cunho jornalístico, cobrindo as manifestações. Então a gente vai assistir agora essa matéria. Com pedidos de vem pra rua, os manifestantes tomaram a Praça 7 no centro da cidade. De forma pacífica, famílias e crianças protestaram. As pessoas estão demonstrando patriotismo e, simultaneamente, são muito jovens,
Eles estão demonstrando somente a preocupação com vândalos, com pessoas que vêm aqui com atos de violência, e para nós isso é de suma importância. Depois, o manifesto seguiu pela Avenida Antônio Carlos, em direção à Pampulha. O movimento era tranquilo. Este policial seguia com flores nas mãos. E estes jovens praticaram rapel como forma de reivindicar. No meio da tarde, os protestantes chegaram no encontro entre as avenidas Antônio Carlos e Abraão Caram. A polícia monitorava tudo pelo helicóptero. As orientações eram de que os manifestantes não subissem em direção ao Mineirão, mas os pedidos não foram atendidos. Da Praça 7, os manifestantes seguiram pela Avenida Antônio Carlos e agora estão aqui na Abraão Caram, onde está acontecendo mais um confronto. Segundo estimativas da Polícia Militar, 66 mil pessoas vieram ao local. E tem guardas da Força Nacional aqui no local, por isso que está acontecendo esse confronto. Manifestantes insistiram em subir a avenida, na faixa onde está proibida pela FIFA o acesso dos manifestantes. Clima tenso aqui no local, durante várias vezes ficou mais tenso, depois calmo novamente, agora a tensão voltou a se intensificar. E a situação também aqui é complicada porque tem muitas famílias, pessoas idosas, gente com criança, todo mundo manifestando. Essa ação dela agora foi extremamente desnecessária. A gente estava no gramado aqui, ó. Aí de repente veio tiro para tudo quanto é lado, o pessoal correndo. Botaram bomba assim, ó, lá em cima e caíram assim na gente. De acordo com a PM, 19 pessoas ficaram feridas. No início da noite, os protestos continuavam na Pampulha. E enquanto aconteciam as manifestações, na Igreja Batista da Lagoinha, no culto dos jovens, todos de branco pedindo paz. Linda a matéria, inclusive, parabéns Ana Flávia que esteve na rua. A gente falava inclusive da rua, até para a gente terminar esse raciocínio, doutor, é a questão de quem está lá na rua sabe o anseio da população, sabe o que a população tem precisado e entra então nesse tema sobre os partidos que estão muito longe, simplesmente nos fóruns sociais, achando que isso é estar presente. E aquelas propostas de governo sempre as mesmas, que a gente sabe que nem passar pelo Congresso vai passar, então o pessoal está cansado disso. Eu acho que assim, nesse momento é até difícil ter um ponto de equilíbrio, porque é o seguinte, eu estou ouvindo ou dos partidos, inclusive os maiores de esquerda, assumindo uma postura muito conservadora, tudo que é proposta nova, isso é fascismo, isso é contra a democracia, não é. Quem diria que o Cristóvão Buarque tem uma postura fascista? De maneira alguma. Ou que ele é oportunista. Ele não precisa disso. Então, ele está fazendo uma proposta, será que não pode vir nada de novo? E também você achar que tudo que é novo muda para melhor. Também não é verdade, tem muita coisa nova que não muda. Então, esse é o momento de, ao invés de a gente se abrir para o debate, e aí fazer uma discussão pública, levando em consideração cada ideia nova, falar, olha, essa aqui tem esse risco, começa a se tentar rotular, enquadrar rapidamente para refutar qualquer novidade. Olha, se todo mundo está querendo mudança, e os governantes, ao invés de acatarem e começar a falar que o que eles estão fazendo é que é o bom, tem alguma coisa que vai acontecer e eles estão indo para o risco. Eu acho melhor se abrir para uma discussão, ser sereno. Eu vi hoje a entrevista de página inteira na Folha de São Paulo do Lindenberg Farias, que foi presidente da UNE lá no momento dos caras pintados, no impeachment do Collor, e hoje é candidato ou pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, embora seja do partido da presidente, a fala dele é muito equilibrada. Ele falou, nós erramos, não vamos tentar disputar a rua que não vai dar certo, a UNE também não vem tentar disputar que não vai dar certo, ele tentando ouvir. Né? Eu acho que essa é a posição mais correta.